Olá, no Alesp em Pauta de hoje nós vamos falar um pouco sobre o projeto de lei de número 996 de 2023, que proíbe a comercialização e distribuição de alimentos em unidades de ensino do estado de São Paulo. Para essa conversa eu recebo Adriana Navarro, que é nutricionista especialista em saúde pública. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite mais uma vez. Que agradeço. Também aqui nos nossos estúdios, Elaine Venâncio, psicóloga. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é uma honra poder participar da TV Alesp. Que agradeço. Bom, para falar um pouquinho agora sobre essa questão da alimentação dentro do ambiente escolar. Conta um pouquinho para a gente, Adriana, essa questão da alimentação. O que ela pode ter ali no ambiente escolar, o que é bom e o que não é? Na verdade, a gente precisa entender com essa questão do projeto, né? Que você diminuir essa alta ingesta de alimentos ultraprocessados vai trazer vários benefícios. Se isso começa na infância, a gente tem um adolescente, um adulto com a qualidade de vida menor, porque ele passa uma boa parte da sua vida no âmbito escolar, né? Então, essa premissa de ter essa preocupação de mudar toda essa logística alimentar com aquelas crianças, com os adolescentes, porque hoje em dia temos também nas escolas períodos mais longos, são os integrais, é muito relevante, né? Porque cada dia mais, por vários movimentos da correria do dia a dia dos pais, acaba facilitando essa questão do ultraprocessado, processado, por ser mais rápido. Então, quando a gente tem essa consciência que a gente pode melhorar essa qualidade a ser ofertada da sua casa e no âmbito escolar, os pais se sentem seguros, a escola tem esse papel fundamental de estar trazendo esse aporte para essa criança, né? E juntos, caminhando, né? A gente fala que são dois braços onde se unem com as suas mãos e a gente pode ofertar realmente um preventivo. A alimentação, quando a gente fala de um âmbito, de uma escola ou do meio social, da cultura, a alimentação vai muito mais além de um hábito, é o hábito, é a cultura, é o histórico daquela família, o que agrega, né, o meio social. Então, quando a gente vai para o âmbito da escola, a gente tem que ofertar, sim, um alimento menos industrializado, mais frutas, mais legumes, né, mais verduras, tirar um pouco o enlatado, prateleira. Eu falo que desembrulhe menos e descasque mais, para que você oferte aquele alimento e gere uma saúde de qualidade, evitando as patologias presentes que a gente tem aí. Doenças cardiovasculares, obesidade, transtornos, né? Então, são várias consequências. Então, o mudar é necessário, o mudar é importante. E, Elaine, a questão até da alimentação com o aprendizado tem uma relação muito grande, né? Tem uma relação, é uma mudança de hábito comportamental da família e da criança também, né? E essa mudança comportamental, ela não nasce de um dia para o outro, né? Às vezes, né, muitas famílias falam, né, filho, come a sua maçã, põe a maçãzinha lá, mas assim, a criança não tem esse hábito. E quando você não tem uma alimentação, como a Adriana disse, né, no período escolar, né, que ela passa o maior tempo do seu dia, e se tem uma alimentação ultraprocessados, o que acontece? Ela aprende a ter um paladar, seu cérebro, sua mente já vai direto no ultraprocessado, o gosto daquela alimentação. Então é necessário que as famílias, dentro desse projeto também, é necessário que as famílias sejam abordadas, né, que tenha essa preocupação. E complemento mais a importância disso, nós estamos evitando lá na frente transtornos mentais, né, como depressão, hiperatividade, transtornos de ansiedade, que você já tem pesquisas hoje relacionadas que a falta dessa mudança de hábito cultural, que às vezes é do mundo, do Brasil também, que lidera em ranking de produtos industrializados, trazendo com adolescentes de 13 e 14 anos, subindo cada vez mais o índice de depressão, subindo cada vez mais o índice de hiperatividade,
né? Então, a importância, né, de nós trabalharmos essa mudança com as famílias, com as crianças, logo no início. Né? Não só na pediatria, mas a vida toda. Isso é muito importante. E, Adriana, o que esse tipo de alimento ultraprocessado, então, aquele salgadinho, a bolacha, pode gerar no organismo? Esses são alimentos, por exemplo, inflamatórios, e se são, o que pode causar, inclusive, na questão emocional? Então, o excesso de sódio, o excesso de gordura, o excesso de corante, condimentos, então toda essa composição é um grande desencadeador de doenças inflamatórias. Problemas colesterol, triglicerídeos, que pode causar o quê? Problemas de obstrução, né? Onde pode causar um infarto com o passar do tempo, né? Depende da quantidade de ingesta. Muitas vezes no consultório, algumas mães falam, ai, mas é só de vez em quando. E a criança fala, não, mamãe, eu como sempre. Então, assim, é a dosagem. A gente não pode proibir que uma criança viva numa bolha, mas a gente pode educá-la ensinando que todo dia aquilo vai fazer mal, aquilo vai ter uma somatória que vai causar um prejuízo para a saúde física, mental e futuramente emocional, como a doutora Elaine falou, né? Que é as doenças depressivas, hiperatividade. E aí, o que a gente fala para esses pais e no âmbito da escola? Vamos tirar essa composição, açúcar, né? O açúcar a gente tem que consumir no máximo 10%. Então, se a gente for computar tudo que a gente come no dia a dia, tudo está extrapolando, porque não existe um equilíbrio. Como fazer uma alimentação balanceada numa vida tão corrida? Porque não é só isso, existe muito mais que envolve essa questão, né? Da logística, do dia a dia, né? Tanto do âmbito da escola, como do âmbito dos pais, dos familiares, quem cuida daquela criança, o acesso que ela vai ter. Então, quando a gente fala desse ultraprocessado, ele é um vilão, até a página A, até a página B, mas o que eu posso fazer como educadora? Uma educadora de uma escola, mãe, pai, família como educadores para aquela criança. Trabalhar a conscientização, mostrar que eu não posso literalmente chegar e vetar, mas eu posso falar, olha, vamos escolher mais frutas, vamos escolher mais legumes, uma proteína boa, um peixe, um frango, uma carne menos gordurosa, onde eu posso ofertar essa composição balanceada. De vez em quando pode, porque a gente não vai cuidar daquela criança, uma adolescente, que é uma fase de transição muito difícil, em casa, na escola e no meio social, de uma aceitação onde a gente tem uma demanda de oferta desses produtos o tempo inteiro, né? E você proibir, vetar, é como se aquela criança fosse punida. Por exemplo, a minha filha, muitas vezes na escola, ela tem 11 anos, as pessoas olhavam diferente quando vê a lancheira dela. Então, um dia na semana, ela pode comer alguma coisa diferente. E aí, as crianças que olham isso, ela tem um olhar diferente, legal, porque elas começam a experimentar, a ter a experiência. A criança precisa ter experiência, né? Primeira experiência quando a gente nasce é o leite materno. Então, assim, nós somos responsáveis. Então, eu acho que tem que partir da família, de como conduzir toda essa questão. E essa conexão com a escola, ela é extremamente importante. Ter as duas bases, né? Onde a gente sabe que tem uma sinergia de saber que aquele propósito, ele vai trazer um bem-estar para aquelas crianças, adolescentes e futuros adultos, como a doutora Elaine falou. A doutora Adriana comentou sobre a questão do açúcar e o quanto ele faz mal e deve ser retirado aí da alimentação, não na sua totalidade, tem aí um percentual saudável, né? O que o açúcar, por exemplo, pode fazer na mente de alguém ou trazer como um transtorno ali para alguém? Então, né, essa doutora até me corrige, né? Mas assim, ele ativa, ele vai direto para o nosso sistema nervoso, né? Ele é até considerado uma droga hoje, né? Sim. Ele né, doutora, né? Sim, ele é considerado uma droga
E ele é um grande vilão de desempenhar as depressões mesmo. Tá? Até quando eu tenho pacientes adolescentes, infelizmente, né? Porque a gente tem que entender também que o alimento traz a doença no corpo, em excesso, incorreto. E fora isso, ele traz outras doenças, como diabetes, obesidade. Então, assim, há uma comodidade de patologias aí relacionadas, né? E o açúcar, ele é viciante, ele é um vício, né? E ele atinge direto. Existem até pesquisas, né? Que é uma coisa que todo mundo está trabalhando hoje em busca de um melhor tratamento, que é o Alzheimer, né? O Alzheimer já está com indícios, a doutora me corrige também, de maior, segundo lugar, né, de causas do Alzheimer, que a gente não tem, né, dentro da pesquisa, mas o açúcar é um grande vilão. Né? Então, assim, ele traz uma dependência, ele traz um vício, ele traz lesões neurológicas com o passar do tempo em excesso. Tá? Eu não posso afirmar que vai gerar um Alzheimer, vai gerar uma depressão, mas assim, cada caso é um caso, mas ele é um grande vilão, né? A alimentação, é difícil, é até uma oportunidade falar isso aqui, alertar. A alimentação está ligada, assim, cada vez mais com a saúde mental. Né? Não só com a obesidade, a questão do diabetes, triglicérides, ela está ligada também na nossa saúde mental, porque somos um todo. Nós não podemos nos ficar só tratando só nutrição, só psicologia. É a somatória disso tudo. É a família, é o hábito alimentar, são políticas para proporcionar que as famílias tenham acesso à alimentação saudável. Então, isso é importante a gente colocar aqui, que não é só o açúcar o vilão, às vezes é a falta do alimento saudável na mesa da criança. Então, se a gente trouxer isso para as escolas, a família também vai aprender, trazer cursos, como a doutora Adriana, a gente já fez em algumas escolas, né? Como que você pode economizar numa feira, como que você pode utilizar uma casca de beterraba, como que você pode fazer um doce diferente. E a escola ainda proporcionar essa alimentação, a gente vai ensinar novas famílias, né, a prevenção de doenças. E quanto que o Estado não vai economizar com isso? É menos terapia, menos remédios, menos utilização do SUS e gente saudável, gente feliz. Né? Então, essa minha... o açúcar é tudo isso. Um pouquinho a mais na sua xícara de café ou aquele suquinho industrializado, né? Que ele vem 10%, né, doutora? Sim. 10% de fruta, conservantes e açúcares, né? Então, vamos pensar numa criança com 6 anos de idade, quando ela chegar aos 13 anos de idade, o quanto que o cérebro dela não foi afetado? Concentração, quanto que não foi afetado a questão do paladar, para você tentar mudar de hábito novamente. Então, é muito sério isso, né? Muito sério, né? Só para a gente lembrar, né, que esse projeto de lei, ele fala do que é vendido nas escolas. Então, ali na cantina. Então, a proibição, o que sugere esse projeto de lei, é venda de salgadinhos, balas, chicletes, pirulitos, ou seja, o doce, né, o açúcar, que a criançada quer bastante, né? Aí é a conscientização. Total. O trabalhar com a prevenção é conscientizar que aquilo vai te gerar um dano futuro, ele não é imediato, né? Imagina você condicionado, como a doutora falou, Elaine, 4, 5, 6 anos tomando refrigerantes, balas, chocolates e de repente você é acometido com uma diabetes juvenil. Né? Como lidar com esse adolescente que ele foi condicionado? É muito difícil. Então, se ele não tiver um reprocessamento, né, uma reeducação naquele hábito, ele vai ser dependente de insulina, porque ele não vai suportar, o adolescente geralmente chega no consultório acometido assim, ele fala, eu vou tomar aquela agulhada na barriguinha todo dia e tá tudo certo.
E não é esse o caminho, né? Ali já é um caminho bem extremo. Então, é um leque muito grande para a gente falar de ter esse projeto de lei maravilhoso, de realmente tirar esse aporte inflamatório e conduzir algo salgado, assado, uma fruta natura, um legume, uma salada, uma proteína. Então, assim, os temperos também industrializados, que tem uma quantidade de sódio tremenda. Então, se a gente consegue, com esse projeto de lei, mudar essa história, mudar essa visão, todo o indivíduo que tiver acesso vai ser muito relevante. Ganha a família do indivíduo, que é a criança, ganha os educadores, que também vão aprender cada vez mais, e você cria uma identidade, que aquilo sim é saudável, aquilo sim é legal, e aquilo é um gerador de saúde e bem-estar. Então, isso é muito importante. Eu queria complementar, né? A gente está falando de venda, né, de marketing, né? Existe uma psicologia de marketing muito grande, né, com esses produtos ultraprocessados, né? Quando você usa a palavra proibição, né, dá até vontade de você ir lá e falar, quero comprar. Mas, na verdade, você vai trabalhar, uma proibição, mas uma oferta nova. Uma oferta nova de opções, como a doutora falou, né? Alimentação saudável a criança tem na sua merenda, a gente sabe disso, né? Mas a oferta, né, de um alimento para venda saudável, você também está ensinando a criança a entrar no supermercado hoje diferente, né? Ela já vai entrar e falar assim, nossa, esse Doritos, desculpa se eu posso falar isso ou não, mas essa marca, esse salgadinho, ele tem muito sódio, né? E desde pequena ela vai aprender também a ter uma oferta de alimento muito importante para ela, né? Porque ela vai ver que tem outros produtos que são mais saudáveis, que possam proporcionar para ela uma saúde melhor, e isso também é uma mudança de comportamento. E ela vai levar isso para casa dela. Ela vai no supermercado com a mãe e vai falar, nossa, mas tem um produto que é assim, mamãe. Ele é mais gostoso do que o outro. A gente vai ensinar a criança também a comprar com qualidade para a saúde dela, né? Então, eu acho isso muito importante a gente salientar aqui também. E também o que os nutricionistas falam em relação à oferta. Por exemplo, uma forma de você diminuir a ingestão de açúcares, né, e os doces, bolachas, enfim, as besteiras, né, é não tendo em casa, por exemplo. Então, não compre, significa que não vai ter lá, você não vai ser tentado a comer. Na escola, se não for ofertado, vai na mesma linha. Exatamente, exatamente. É o que a Elaine estava falando. Quando você tem uma educação nutricional em casa, que é a sua base, você prepara aquela criança para ter um conhecimento de escolha. Hoje é obrigatório os produtos terem mais teor de sódio, mais teor de açúcar, alto teor. Então, assim, ensinar o filho a ler o rótulo é importante para ele saber o que ele comer. Hoje, geneticamente, os alimentos estão transgênicos, geneticamente modificados. Por que tem aquele Tzinho identificando? Então, assim, está mudando tanto a composição do alimento que isso, a longo prazo, também vai vir uma conta para ser paga. Então, a educação nutricional, ela começa em casa, que é o espelho, que é a família, e ela se estende para a educação na escola. É uma parceria onde na escola pública, privada, né, prefeitura, estadual, onde todo mundo vai ter oferta, mas uma oferta consciente, né? Uma oferta onde todo mundo vai ter um benefício, que aquilo venha a agregar e dar prazer. Eu posso substituir uma coxinha por um assado, eu posso substituir... Uma vez me perguntaram, doutora, o que substitui no consultório? Chocolate. Nada substitui o gosto do chocolate cacau, né? Não chocolate X com quantidade
De gordura, X de gordura, açúcar, né? Então, assim, é a qualidade da oferta daquele alimento que vai diferenciar e fazer um impacto na tua saúde, né? Então, hoje eu vejo no consultório que tem crianças de 8 anos diabética, hipertensa com problema coronário. Crianças com 80 quilos de 10 anos, é normal? Não. Você faz um recordatório, o que ela come em casa e na escola é uma bomba. E aí, quem é responsável? Vamos compartilhar essa responsabilidade, que é o que esse projeto fala também, né? Eu achei ele muito relevante, né, Elaine? O quanto ele faz reflexões, tanto para o âmbito da escola quanto para a família. Porque não adianta no âmbito da escola estar tudo adequado e eu mandar na minha lancheria um monte de alimentos inflamatórios, salgadinho, bolachinhas recheadas. Eu não estou falando que seja proibido, mas todo dia vira um hábito. Uma vez, tudo bem, entende a diferença? Porque eu falo que tem um estigma do nutricionista. Eu vou na Nutri e vou comer alface. Não, gente, você vai passar super bem. Você vai ter o conhecimento do que vai fazer bem para a tua fisiologia, para o teu corpo, né? Para você ter uma longevidade e tratar as patologias apresentadas, assim como das crianças. Que esse projeto fala isso, né, Elaine? De trabalhar com essa prevenção. Se eu tenho esse trabalho de prevenção, eu tenho qualidade, eu tenho saúde, eu tiro minha criança, eu tiro o meu adolescente de um consultório com a depressão, com a hiperatividade, porque ele não entende, ele só come, porque comer todo mundo come. E fora que esses alimentos, eles não nutrem, né? Eles não alimentam, na verdade nem são alimentos, né? Eles são produtos que as crianças acabam consumindo, ou os adolescentes, mas não tem uma nutrição. E a gente pode encontrar também aqueles que estão acima do peso, desnutridos? Podemos, com toda certeza. Isso é fato. Às vezes você avalia um paciente com os exames bioquímicos e ele está desnutrido de nutrientes, mas ele está com o quê? Com a demanda de oferta de alimentos inflamatórios que não está nutrindo. Só está o quê? Armazenando gordura e farinha. Então, vou dar exemplos. Excesso de hambúrguer, excesso de pastéis, excesso de pizzas, excessos, né? Então, assim, quanto isso também transforma em açúcar, as farinhas brancas de um modo geral. Quanto o consumo de refrigerante, que a gente fala caloria vazia, não traz nenhum benefício. O que o refrigerante traz na sua composição? Água, açúcar, gás e corante. Então, aquilo não tem um valor nutricional. É gostoso? Lógico, gente, todo mundo, né? Se a gente falar que não é gostoso, é mentira, mas o excesso daquilo, a maior preocupação é o excesso. O excesso que vai causar um dano à saúde, seja ela médio ou longo prazo, né? Então, a gente tem a raiz, que é a infância, né? A primeira infância, ela é extremamente determinante. Para que aquele adolescente, aquele adulto, aquele sênior possa ter realmente a qualidade. E aí você ensinando desde pequeno, ele vai para o ensino médio, né? Com o seu dinheirinho, com a sua mesada lá, e vai saber fazer a sua escolha certa, né? Isso é o mais importante, né? Então, além da proibição, a prevenção e a educação, né? Que tem que se trabalhar tudo junto, para que esse adulto, né, seja mais saudável e saiba fazer as escolhas certas, né, de como eu vou me nutrir, de como eu vou me sentir bem, né. E tem uma coisa importante, né, a gente fala muito da depressão, né, e da fadiga, que o depressivo ele tem uma fadiga, um cansaço, né. A primeira coisa que nós pedimos juntas, né, é os exames, né, e muitas vezes tem uma anemia embutida ali, né? E que se confunde com uma tristeza profunda, né? E na verdade é uma fadiga, uma fraqueza, uma anemia, e ele come, claro, ele vai para o intervalo, faz atividade física, cansa, vai lá e toma o seu refrigerante, o seu hamburgão
e fica feliz. Está nutrido. Mas ele, muitos adolescentes são cansados, né? Às vezes não tem nem vontade de andar, né? Quando a gente traz para o consultório, doutor, ele está muito triste. Quando você vai ver, fez os exames, verificou, está com uma anemia, está desnutrido, está com falta de alguma vitamina importante. Não só a vitamina D, mas tem o zinco, tem o potássio que está baixo. Então, o psicólogo também observa isso, né? Que a importância, a falta dessa alimentação está trazendo consequências e pode até confundir-se em isolar-se somente por um distúrbio mental. E, na verdade, não é. Na verdade, é uma falta de nutriente que vai acarretar falta de hormônio e vai acarretar uma falta de concentração, uma tristeza mais profunda, uma fraqueza. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta até para falar sobre, aprofundar esse assunto. Adolescentes hoje com uma situação emocional desestabilizada, né? Vários sofrendo e muitas vezes é a alimentação que está errada. Então fica um alerta aí para todos os pais. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com a LESP em pauta hoje, falando sobre alimentação de crianças, adolescentes e um projeto de lei que tramita aqui na LESP que quer proibir que produtos ultraprocessados sejam vendidos dentro das escolas. Então, aqueles pirulitos, balas, salgadinhos, porque alimentar não alimenta mesmo. Eu tenho aqui nos nossos estúdios a Adriana Navarro, que é nutricionista, especialista em saúde pública, e também Elaine Venâncio, que é psicóloga. Vamos falar um pouquinho até dessa união entre essas duas profissões, porque eu acredito que no seu consultório, doutora, sempre chega ali o adolescente, a criança, já com questões emocionais instaladas, mas na verdade pode não ser uma questão emocional, pode ser uma questão nutricional. Precisa caminhar junto? Precisa, né? Quando chega um adolescente, principalmente na fase de 12, 13 anos, primeiro há uma explosão hormonal e uma mudança de humor muito significativa. E se a criança tiver com uma alimentação deficitária ou com falta de nutrientes ou alguma vitamina, a primeira coisa que nós fazemos no consultório é trabalhar juntas. Tá? Vou identificar em que fase esse adolescente se encontra, de identidade pessoal, na sua construção desse mundo novo, né? Saindo da sua infância, caminhando para um mundo mais autônomo, né? Mas às vezes vem com uma tristeza, um mau humor, um isolamento, uma fraqueza, não querendo participar de esportes. E nós fazemos uma investigação por completo, né? Além da anamnese clínica, no caso eu sou especialista em terapia comportamental cognitiva, verificando seus pensamentos, as suas reações emocionais, eu indico sim os pais procurarem o ebiatra, ou dar continuidade ao tratamento pediátrico, se ele preferir, e procurar verificar a questão nutricional, né? Então, muitas das vezes eu encontrei crianças com falta de vitamina D, anêmicas, né? Adolescentes que não tinham força para nada. E aí ele coloca aquele capuz, né? Do seu capuz do moletom, tão conhecido, né? Que eles andam assim, né? E fraquinhos, deitados no sofá, andam arrastados, né? E os pais todos preocupados, né? Não, ele está vendo muito televisão, está vendo muito programa que não presta. E na verdade, às vezes, é uma deficiência alimentar. Porque eles adoram, né, andar em grupos, né? E é fast food à vontade, né? Então, a gente encaminha para essa avaliação. E a Adriana, minha parceira, nós trabalhamos juntas, né? Faz esse trabalho junto comigo, tá? Gostaria até que ela falasse um pouco, né, dessa junção, né? Porque o adolescente chega lá, ele faz um tratamento com o médico, tem
né? Faz o tratamento nutricional e nós juntas vamos trabalhar a mudança de hábito alimentar com esse adolescente, porque a mamãe e o papai ficam desesperados, né? Porque é o momento de dizer, não quero, não vou fazer, né? Ele tem uma autonomia diferente, em aspas, uma rebeldia saudável, porque quem não é rebelde na adolescência não fica um adulto questionador, né? E aí eu e a Adriana, nós acolhemos essa demanda dessa forma, né, Adriana? Isso, a gente faz esse trabalho em parceria. Então, a mesma questão, quando chega um paciente que eu faço a avaliação nutricional, vejo todos os parâmetros necessários para fazer um diagnóstico e fazer uma reeducação com aquela criança ou adolescente, enfim, adulto. Se existe característica que comporta a parte da psicologia, eu também encaminho para a doutora Elaine. E a gente acaba fazendo esse trabalho, uma sinergia positiva, onde se tem esses dois braços, né? Não dá para cuidar só de uma questão. Se você pai, você mãe, consegue ter esses dois profissionais, às vezes o educador físico também, que é importante, o corpo precisa de movimento, certo, Elaine? Sim. Então, a gente tem a oferecer mais suporte para essa família, entender melhor a fisiologia, então é o físico, o emocional e o todo, o acolhimento, né, para que ele tenha mais qualidade nos resultados, porque ele passa com a Nutri, tem todas essas deficiências, a gente faz o ajuste, a gente organiza a rotina, mas tem algo ali mais no íntimo dele, no emocional, que ele precisa. E aí, quando você não tem esse olhar macro, eu falo sempre isso para a Elaine, acaba sendo passado e aquilo vai ser estendido. Como a gente consegue oferecer esse trabalho, então isso é muito relevante e tem uma boa receptividade, né? A gente tem bons resultados fazendo esse trabalho. Complementando, né? Além disso, nós evitamos, né, futuros distúrbios alimentares, como anorexia, compulsão alimentar, né? Na infância a gente tem o pica, né, que é a criança que vai lá e come tijolo, come papel, tal, né? A gente identifica isso também. Então, o simples fato dessa reeducação alimentar, né, de ensinar, né, qual é a alimentação saudável, a gente vai além disso, a gente vai para não instalação de distúrbios alimentares, né? E que, por exemplo, a anorexia começa muito identificado, né? A Adriana já viu também crianças com 13, 14 anos, né? Com a questão da preocupação com o corpo, né? Então, ela inicia um processo de comer errado na infância, chega a uma obesidade ou um peso acima do, que não chega a ser obesidade, mas um sobrepeso, e a preocupação nos 13 anos de ter um corpo perfeito. Aí pode desencadear ali uma deficiência nutricional e um distúrbio de alimentar mais severo, que vai custar um tratamento mais penoso, longo para a família, longo para esse adolescente e para a vida adulta. Né? Então, uma cantina, gente, uma simples cantina pode evitar uma série de complicações futuras. E tem também a questão, falando já do sobrepeso, que gera também o bullying dentro das escolas, que é uma outra situação. Né? E a gente vai para uma... Então, olha o leque, o que faz uma balinha, gente. Olha o leque de consequências, né? O uso inadequado do açúcar, o uso inadequado de alimentos ultraprocessados que não têm uma nutrição. Então, isso vai o bullying, né? Tem distúrbios mais graves que pode chegar até um suicídio, né? Então, assim, nós precisamos olhar nossas crianças e os nossos jovens com muito carinho, né? Desde oferecer a melhor educação, mas não só a educação intelectual, né? Mas a educação como um todo, né? E eu tenho certeza que as famílias, quando a gente oferece esse trabalho, elas ficam até espantadas. Nossa, mas trabalha tudo junto? Sim, porque você não é segmentada, a criança não é segmentada, o ser humano não é segmentado, nós somos um todo, é uma saúde completa,
né? E essa sinergia profissional junto com o ebiatra, que pode ser do SUS, pode ser da rede privada, pode ser social. Às vezes nós atendemos também pessoas que não têm nem acesso a como que faz um mercado, como é que não sabe nem ler o rótulo, né, de um produto. Essa sinergia, esse acolhimento, né, faz com que a gente possa criar uma sociedade mais saudável, não doente, né, e evitando assim distúrbios que eu me emociono, porque assim é muito triste você ver um jovem que não foi orientado de pequeno, né, desistir de viver, né, porque um dia não foi orientado a se alimentar corretamente, né. Então que possamos juntos, né, passinhos de formiguinha em formiguinha, transformar essa realidade numa coisa mais positiva, né? Sim. Até eu queria a sua opinião, Adriana, em relação a isso, porque realmente, né, chegar a um ponto de uma pessoa ter, ou um adolescente principalmente, né, que está ali no auge da vida, da alegria, por mais, né, alterações que tenha na questão emocional, mas está no momento de sonhar, de se divertir, de ter amigos e pensar em terminar a sua vida, né? E por conta de não se alimentar direito. Exato. E que é uma responsabilidade dos pais, fica aí um grande alerta, né? Perfeitamente. Uma colocação muito relevante. Quando um paciente chega no consultório, adolescente, com a questão de bullying, como você falou, pelo excesso de peso, a forma que a sociedade que ele convive, aquele meio social, o trata, em escola em especial, é muito pesado. Então ele já chega no consultório, a Elaine fala do capuz, muitas vezes com o rosto, só mostrando uma pontinha aqui, né? E aí você percebe cortes no pulso, que ele já está num estágio muito grave, né? Então ele já está pedindo socorro faz tempo, porque ele não teve essa estrutura, esse aporte na infância, no crescimento, no desenvolvimento. Também é importante falar que algumas crianças têm alguns distúrbios metabólicos. Não é só 100% alimentação. A gente tem que ter muito cuidado. Tudo tem que ser muito investigado, né? Então tem que ter muito critério e muita responsabilidade naquilo que você vai estar tratando com aquele adolescente. Muitas vezes crianças, como eu falei, crianças de 8, 10 anos com 80 quilos. É surreal, é surreal. Não faz parte da genética receber aquele outro ser dentro, né? Um ser, 2 seres e meio em cima daquele corpo, né? Então, o que a gente fala? O alerta, né? Somando com esse projeto de lei, com aquilo que você tem em casa, não é olhar só aquele indivíduo com a estrutura física. Existe algo maior que foi somando ao passar do tempo, da caminhada dele, até onde ele chegou no consultório, 12, 10, 14 anos, e ele foi acometido, ele só foi indo, ele só foi conduzido, e aí chegou uma hora em que aquilo fugiu do padrão social, do que é relevante para o meio que ele vive. Que o legal é ter o corpinho sarado. Lembrando, eu sempre falo para os meus pacientes adolescentes, entenda, somos seres únicos, temos genéticas diferentes. Então, como lidar, você hoje realmente está fora da sua, a gente fala do IMC, né? Que é um padrão, né? Você tem uma categoria de IMC que identifica se você está eutrófico, pré-obeso, obeso, obesidade 1, 2 e 3. Então, o que comporta você? Você é um ser único, você não pode ser comparado, apesar da sociedade ser um pouco pisar em cima disso, né? Que também é uma questão de educação, né? Que vem de casa, de como tratar o próximo. Então, a gente tudo é muito grande, né? Não é só o excesso, você é gordinho, você é fofinho, como a causa do bullying, né? Da alimentação, todo esse contexto que a gente está falando. Existem fatores maiores, onde a gente tem que olhar para aquele indivíduo. A gente está falando de uma vida e ver o que gerou
para chegar naquilo. E aí tratar da melhor forma quando for no consultório da Nutri, da psicóloga, de um pediatra, do endócrino, de todo esse aporte de profissionais da área da saúde, né? E que traga os pais. Os pais precisam estarem assim, porque a gente tem muita questão de quando você consulta uma criança e um adolescente, o pai fala uma coisa, a criança fala outra, adolescente pior ainda, que aí eu falo, é um conflito, gente, vamos, né? Calma aí, gente, é uma anamnese que eu preciso entender para te dar uma orientação adequada e resolver essa questão fisiológica, né? É hereditária, hormonal, é emocional. Então, assim, é tratar essa criança, adolescente, como um todo, tá? E lembrar que é um processo de aprendizado, né? Que envolve todos. A criança, adolescente, os profissionais que atendem, porque estão sempre buscando informações, e a família junto. Então, todo mundo está aprendendo. Eu falo assim, às vezes, né, a mãe e os pais, né, vêm e trazem o problema no colo dos profissionais. Aí eu falo assim, eu preciso de vocês, né? E eles falam, mas eu não, como é que eu vou lidar com isso? Não, você consegue, vamos juntos, né? Porque é um aprendizado constante, né? Nós precisamos todos aprender. A gente vai falar um pouquinho de seletividade alimentar. Que coisa difícil para uma mãe quando você tem uma criança com seletividade alimentar, né? Ela vem procurar terapia individual, porque ela se sente culpada, porque ela cozinha de tudo e a criança não aceita nada, né? E às vezes tem um diagnóstico de TEA, às vezes tem um diagnóstico de intolerância, lactose. Então a mãe começa a ficar culpada, porque já começa quando não pega o seu leite materno ali e tal. E eu falo assim, calma, tá? É um processo de aprendizado, vamos juntos, né? Aí a gente fala, olha, tem uma nutricionista, ela vai te orientar melhor, você não está deixando de nutrir o seu filho. Então tem um outro lado também, né? Que são a família atuando junto, com o corpo de profissionais, com a escola, né? Professores aprendem junto com a gente, né? A merendeira lá aprende junto com a gente, porque somos assim, né? Nós construímos o melhor somente com a somatória de forças, né? Então, o recado, né, que a gente passa para vocês hoje é que possamos juntos construir uma alimentação mais saudável para todos. Né? No campo psíquico, biológico, né? E social. Nós falamos até agora da alimentação, do que é produto, né? O que é consumido, mas que não alimenta, e o resultado disso emocionalmente. Mas tem também uma questão inversa, quando a criança, o adolescente, por alguma situação, acaba descontando na comida, descontando no doce, naquilo que tem mais sabor, né? Que é mais gostoso. Vamos falar um pouquinho disso? Porque também quando tira o acesso a essas coisas, também ajuda, né? Gera, né? Acaba gerando ansiedade, estresse, né? Muitas vezes você fica, até quando você tira o doce de um modo geral, seja em qualquer fase, você fica trêmulo, exatamente como a doutora falou. Então o açúcar ele tem um poder tão grande, assim como as gorduras, né? Que ela sacia. A gordura, ela sacia. Então, as farinhas também. Então, a demanda disso também traz dano, né? O tirar em excesso. Então, quando chega esse paciente ou essa criança na escola, que uma professora fala, nossa, aluno X, ele é desconcentrado, ele tem isso, isso e isso. E aí se faz um histórico desse excesso e no momento que ele está passando por outra transição, que é o inverso, né, que é tirar e aí reeducar, ele também vai ter um processo de terapia, onde o corpo está desintoxicando aquele excesso de química no corpo. Então é como se o corpo estivesse codificando, né? Entendendo, olha, é uma nova leitura que eu estou recebendo de alimentos. Com o passar do processo, das etapas, ele vai sentir um bem-estar, mas tudo que é novo causa uma mudança aí que
mexe com as estruturas emocionais, né? Lembrando que, como a gente tinha dito anteriormente, né, o açúcar é viciante e ele é considerado uma droga no nosso cérebro. Então, se você é igual parar de fumar, você vai ter lá uma abstinência. Essa abstinência é tratada em terapia comportamental cognitiva, no caso, eu trabalho com isso. O que acontece? Quando alguém me procura para parar, né, tanto o vício de balançar o pé, que nem eu tenho, né, e quando você pede para uma criança ou um adulto parar de consumir, né, o açúcar, lógico que o teu corpo vai dar dor de cabeça, você vai ficar mais ansiosa, você vai ter uma série de reações de abstinência. Aí eu falo, olha, é por pouco tempo, tá? Vai passar. Enquanto não passa, a gente dá o suporte para isso, as substituições disso. Né? Eu lembro que eu tive um paciente de 7 anos, e isso faz 2 anos atrás. E eu estava fazendo o processo de reeducação alimentar, porque eu também faço, tá? Também gosto de um doce. Aí o que acontece? Ele, tia, eu quero comer um doce de tarde. Aí ele não podia mesmo, porque diabetes, né, e obesidade. E eu falava assim, puxa, dá vontade, né? O que você pensa na hora? Doce. Eu falava assim, tá bom. Mas eu falava assim, vamos fazer um doce, eu e você, né? Aí no consultório a gente tem uma cozinha, né? Eu tinha abacaxi lá, graças a Deus, e tinha canela. Eu falei, você gosta de canela? Não, isso não. Eu falei assim, então vamos esquentar o abacaxi, porque ele tem um açúcar natural, a sacarose, né? Aí nessa hora eu falava assim, cadê a Adriana, que ela não estava lá, né? Aí eu fui lá, esquentamos, e a terapia foi experimentar, foi saciar o meu paladar do açúcar com sacarose. Então eu expliquei para ele, qual é a sensação que você está tendo agora? De bem-estar, de prazer. Eu falei, olha, sem o açúcar. Então você conseguiu, você venceu uma etapa, né? E aí assim ele foi fazendo com as outras frutinhas, né? A maçã, a banana. Então a gente vai dando caminhos para que ele consiga superar essa abstinência. Então tudo tem uma substituição. Né? E até mesmo, eu falo muito com a doutora Adriana, como é que a gente pode cessar o açúcar de uma vez só? Não é assim. Não pode. Não pode, porque na hora que você volta, se por acaso você foi numa festa, aí falaram assim, come um brigadeirinho só. A hora que você coloca aquele brigadeirinho só no seu paladar, você vai comer 1, 2, 3, 4, 5. Ninguém vai falar que é mentira porque é verdade, porque eu já passei por isso. Tá? Porque vem o quê? Uma vontade, é um vício. Você tem uma vontade maior, o teu cérebro vai pedindo açúcar, e você só vai sentir prazer na hora que você acabar com os 5 brigadeiros. E é assim, aí pode gerar, quem tem a tendência para o distúrbio alimentar de compulsão, vai começar a gerar isso. E quem já tem um vício instalado, a probabilidade de você ter uma compulsão alimentar é muito forte. Porque quando você para de fumar, por exemplo, você vai para um chiclete, você vai para a balinha, né? E como a gente viu nas cirurgias bariátricas também, estou me estendendo um pouquinho, só para vocês entenderem como é que é a substituição e a abstinência. Se uma pessoa faz cirurgia bariátrica e não substitui o açúcar, não substitui as gorduras, ela volta a engordar tomando o açúcar em água. Literalmente. Tá? Dissolve o açúcar e... Leite condensado. Leite condensado, por exemplo. Então, a balinha da cantina, podemos chegar até numa cirurgia bariátrica que não vai dar certo. São processos, São na processos. verdade. Todo esse assustador, processo. Né? Muito. Então, na verdade, assim, esse projeto, ele já está em tramitação aqui na LESP, né, para que os deputados discutam o assunto, depois aprovado aqui na LESP, é enviado para o governador para sanção ou não, né, ou veto. Mas a gente, por essa discussão, percebe o quanto é essencial, né, pensar sobre esse assunto. Bom, nós chegamos já no finalzinho do nosso programa, mas eu ainda vou deixar um minutinho para as considerações finais de cada uma, até deixar um recado aí para quem está em casa, quem tem filho pequenininho já dá para, né, dá tempo de resolver muita coisa, e para quem tem adolescente, o que faz?
Agradeço então a participação da doutora Adriana Navarro, nutricionista especialista em saúde pública. Muito obrigada, doutora. Obrigada, querida. Foi um prazer novamente estar aqui. E eu falo assim para os pais com todo amor, por ser também mãe e profissional da saúde. Dê exemplos, bons exemplos. Né? Tenha um tempo a mais com seus filhos e um movimento simples de ir numa feira, mostrar o valor daquele alimento, né? Fazer com que, às vezes, a criança não tem nem acesso, né? a ver esse universo, só pegar o de prateleira. Então, o tempo que você tem com o seu filho, com os seus filhos, ele é precioso. Dedique ao seu filho a ensinar bons hábitos alimentares que, com certeza, você vai evitar vários danos no futuro, como uma forma mais de consciência, né? Você educa, você cria uma consciência. E ali você vai perpetuando. Obrigada. Também agradeço a participação aqui com a gente da doutora Elaine Venâncio, psicóloga. Obrigada. Meu recado é que não existe culpados dessa história, existe um processo de aprendizado. Né? Então, que todos possamos estar aprendendo a se alimentar melhor, a viver melhor, a ter uma qualidade de vida melhor. Desde do ventre, né? Até a nossa vida adulta, né? Então, e que busquem ajuda, sabe? Busquem ajuda, busquem participar de políticas públicas da sociedade, apoiem, né? Políticas que façam com que nós possamos aprender cada vez mais, tá? Muito obrigado, né? Eu adorei estar aqui com vocês. Eu também. Muito obrigada e teremos outras oportunidades, porque esse assunto é vasto e muita gente precisa saber dele. Muito obrigada. A Alesp em Pauta fica por aqui e a gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.